Olá, gente! Já faz um tempo já que eu não apareço aqui e eu tô voltando, até por um motivo bem nobre. Semana passada, no meu Instagram, eu fiz uma pergunta, eu lancei um desafio. Eu perguntei para as pessoas sobre a questão do suporte emocional. A pergunta era assim, ó: se você tivesse hoje comigo numa sessão de terapia e tivesse que falar sobre quem foi ou qual recurso foi o teu suporte emocional na infância, você consegue se lembrar? Essa foi a pergunta. E aí eu te desafio aqui também. Vocês conseguem lembrar do suporte, de quem ali te deu a mão naqueles momentos de dificuldade lá na infância? Quando você se sentia perdido, desorientado, ansioso, nervoso, com medo. Você consegue lembrar? Bem, quando a gente vai falar de suporte emocional lá na infância, olhando aqui muito com uma análise sistêmica e aprofundada, a gente vai falar sobre aquela criança que ficou muito tempo sem ser vista, aquela criança que ficou abandonada, aquela criança que ficou ali esperando a validação de um adulto, esperando ser olhada, enfim. Só que o que acontece ali, né, naquela infância, não fica lá, né? Vem muito agora na nossa vida adulta. Muita coisa do que a gente vivenciou na infância acaba vindo agora na vida adulta. E quando a gente fala de suporte emocional na vida adulta, né, quando a gente vai se recordar do nosso suporte emocional lá da infância, trazendo aqui para os dias atuais, para a nossa vida adulta, a gente começa a falar de pessoas que têm muitas dificuldades em se relacionar com outras pessoas. A gente vai falar de pessoas com baixa autoestima. A gente vai falar com pessoas com um nível grande e importante de ansiedade, depressão. A gente vai falar com pessoas que não sabem lidar com as próprias frustrações. Aquelas pessoas que ficam ali esperando que o outro valide as suas emoções. Existe formas saudáveis a gente lidar com isso. E uma das questões mais importantes é a gente saber lidar com a nossa criança interior. Talvez essa criança interior ela precisou sim ser acolhida, ser olhada, ser notada, mas no tempo que ela precisou não foi possível. E o meu trabalho, né, o que eu faço, eu não tô aqui para achar culpados e apontar dedos, nada disso. A gente está aqui para ressignificar tudo aquilo que a gente viveu na infância, ou que a gente vive na nossa vida ultimamente, né, para que a gente possa viver melhor, né, e entender o que fazer com tudo aquilo. Quando a gente fala em acolher a nossa criança interior, a gente fala sobre o reconhecimento das dores, o reconhecimento das falhas, dos gaps, daquilo que ficou ali deficiente na nossa infância. E a gente mesmo vai acolher essa criança. A gente vai oferecer a essa criança o amor, o carinho, o colo e o ouvido que ela não teve. Por quê? Porque agora nós somos os adultos responsáveis por ressignificar tudo aquilo, tá? E é importante a gente dizer também que a nossa criança interior nada mais é do que a gente hoje. E adulto também faz birra, adulto faz muita birra. Adulto faz birra principalmente assim, ó, no trânsito. As pessoas discutem no trânsito, brigam no trânsito. É uma forma de fazer birra. E é uma forma de não validar a criança interior e não entender que, principalmente no trânsito, a gente lida muito com estresse, ansiedade, a gente lida muito com as nossas piores emoções. E se a gente não tiver uma criança ali olhada e validada, naquele momento é ela que vai falar, é ela que vai gritar. E outras coisas mais, quando às vezes a gente está esperando uma resposta e vem um não, quando às vezes a gente está esperando uma devolutiva de alguém e não aparece, tudo isso está relacionado à nossa criança. A forma como eu vou reagir a tudo isso está relacionado à nossa criança. Então por isso que eu estou aqui hoje falando sobre isso, voltando aqui para o YouTube aos pouquinhos, né, trazendo algumas coisas para vocês também. E hoje eu queria fazer com vocês um exercício um exercício sistêmico para a gente ressignificar essa criança interior que não foi vista e que não teve o suporte, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o endereço do meu Instagram para o vídeo que eu falei para vocês.
É um vídeo que me deixou assim bastante assustada, né? Porque é um vídeo que eu fiz de uma forma bastante despretensiosa e acreditem, ele viralizou e a interação dele cresceu dia a dia. E para minha surpresa e espanto, né? A coisa foi muito maior do que aquilo que eu imaginava e daquilo que eu estava esperando. Mas isso me deixou muito feliz e me deu ali um gás para a gente estar vindo aqui conversar, bater um papo, para a gente estar retornando para o YouTube, para a gente bater papos e falar de outras coisas também interessantes. Então eu convido vocês agora a gente fazer um exercício para ressignificar a nossa criança interior, para acolher e para abraçar a nossa criança interior. Vamos junto? Nesse exercício sistêmico meditativo que a gente vai fazer aqui junto, a gente vai fazer para acolher a nossa criança interior. A gente vai se reconectar com essa criança, a gente vai acolher as necessidades dela, pensando em promover uma cura emocional. Vou curar totalmente essa criança com um único exercício sistêmico? Não. Mas a gente talvez vai trazer à consciência algumas sensações, algumas emoções que precisam ser vistas e validadas para a gente iniciar um processo de caminho para a cura. Então essa é a parte interessante desse exercício. Então no primeiro momento eu peço que vocês procurem um local tranquilo, silencioso, uma almofada ou uma cadeira confortável, um lencinho de papel se precisar e um pouquinho de água para você beber no final do exercício. Nesse local silencioso, você vai procurar ficar o mais livre de distrações possíveis. E você vai se sentar nessa almofada ou nessa cadeira de forma confortável, com a coluna ereta e com os pés no chão, ou com os pés cruzados, como a posição de lótus, se preferir. Vai fechando os olhos suavemente e vai fazendo algumas respirações profundas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. E você vai relaxando o teu corpo, a tua mente, e vai permitindo que as tensões vão indo embora. A gente começa a amolecer o nosso corpo de uma forma bem tranquila e gostosa. E aí a gente começa a nossa visualização. Imagina como você era e quem você era aos 5 anos de idade. Qual era a sua cor favorita ali? Qual era o seu brinquedo predileto? O que você mais gostava de fazer com 5 anos de idade? Como você se sentia em relação à sua família, aos seus amiguinhos? Havia algo nesse momento, entre os seus 5 e 6 anos de idade, que te causava de alguma forma medo, tristeza? Reflete um pouquinho, respira, vai buscando essas lembranças. Agora, a gente vai acolher essa criança, a gente vai visualizar essa criança entre seus 5 e 6 anos de idade e a gente vai dizer para ela que ela é amada e que ela é aceita do jeito que ela é. Minha criança, eu te amo, eu te acolho e eu te aceito exatamente como você é. Você vai reconhecendo os teus sentimentos e validando as tuas dores. Neste momento, você é o suporte emocional dessa criança. Vai abraçando essa criança com carinho e diga que você está ali para protegê-la, para ouvi-la. E se precisar, ofereça o colo a ela, abraça ela de uma forma bastante carinhosa e acolhedora. Deixe essa sensação vir. Se vier lágrimas, deixe as lágrimas correrem. Mais importante é respirar e se manter nessa conexão. E se a criança interior estiver sentindo tristeza ou estiver com medo, mentalize palavras de conforto e segurança para essa criança, ela precisa disso. E imagine que aos poucos você está curando estas feridas emocionais dessa criança com amor, com respeito, com carinho e com compaixão. Visualize essa criança crescendo e se tornando mais alegre e confiante. Diga a ela que você acredita no seu potencial e que ela pode superar qualquer desafio. Diz para ela assim, ó, minha criança, eu vejo você.
Hoje eu sei da sua dor e eu tô aqui para te proteger, para te ouvir e para te acolher. Vai trazendo agora essa criança, respirando profundamente, integrando a sua vida adulta, trazendo ela aqui para o teu momento presente e guardando ela num espaço seguro aqui no nosso peito, no nosso chakra cardíaco. E vai imaginando que essa criança ela vai se fundindo com você e ela vai fortalecendo a sua autoestima e a sua vitalidade. E agradeça essa criança por ela ensinar sobre as suas necessidades e por ela te ajudar a você se curar. Respira fundo, respira profundamente, vem voltando, vai abrindo os olhos suavemente, movimentando os pés, as mãos e volte a sua consciência plena ao agora, ao aqui. Se você perceber alguns pensamentos, alguns insights importantes que você experimentou durante esse exercício, anota num papelzinho, num caderno, num bloco de anotações para você. E aos poucos vai voltando, respirando e bebe bastante água depois desse exercício, se hidrata bastante e vai se reconectando com o teu corpo. Se hoje você sentir vontade de fazer uma brincadeira, se você sentir vontade de repente comer alguma coisa diferente, é a tua criança querendo falar com você. Você só aceita, você recebe e você vai brincar, você vai comer, seja lá o que for. Aproveita esse momento para se reconectar com quem você é. Traz essa criança para fora. A criança é a alegria. E se a gente não deixa essa criança ser alegre, se a gente não traz essa criança também para o nosso momento presente, a nossa vida fica cinza, fica triste, fica desconectada, talvez até de um futuro, porque a criança consegue olhar para o futuro com leveza, sem ansiedade. Porque a criança tem aquela curiosidade inocente de esperar por algo bom. E é isso que a gente precisa resgatar dentro de cada um de nós. Se você se sentir emocionado durante este exercício e após, se permita liberar essas emoções, se permita liberar essas lágrimas que estão represadas, talvez você está precisando passar por isso. E não se preocupe se a sua visualização não foi muito nítida. O importante é você se reconectar com a criança interior da melhor forma possível e do jeito que você conseguir. E sempre que você sentir necessidade, que você perceber que a vida está meio, parece que ela está meio triste, meio azeda, repete esse exercício. Olha de novo para a tua criança interior. E agora eu pretendo estar sempre por aqui, trazendo algumas discussões, trazendo alguns exercícios, trazendo algumas coisas interessantes para a gente. A gente vai conversar bastante. E não se esqueça, aqui embaixo vai estar o meu Instagram, para você ir lá conhecer um pouco mais do meu trabalho sistêmico. E quem sabe olhar esse vídeo que eu estou falando sobre esse suporte emocional. Vocês vão entender do que eu estou falando. Gratidão por ter chegado até aqui. E que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.